Aos irmãos que não estão aqui presentes, que estão viajando, muitos me disseram que estariam em casa, outros estariam com a família, passar o fim de semana com a família, já que não podia sair. Nós deixamos o nosso abraço, você que está nos assistindo aí, dê aí o seu like, faça mais o quê? Compartilhe a mensagem, o link com alguém, se inscreva no nosso canal e nós estaremos alcançando outras pessoas. O nosso canal funciona da seguinte forma: quanto mais pessoas curte a nossa mensagem, compartilha, a plataforma vai reconhecer que é útil para alguém. Então você que assiste, faça isso, dê um joinha aí, compartilhe, comenta, diga de onde você está assistindo e nós ficaremos felizes demais. Pois bem, sem mais delonga, nós queremos começar a nossa terceira mensagem da série, O Poder do Cuidado. Eu confesso para os amados irmãos que hoje eu iria trabalhar um outro tema, mas a ansiedade foi grande. Eu não iria trabalhar o tema ansiedade, mas eu não resisti e terminei deixando logo esse outro tema para outro dia e trabalhando o tema ansiedade. E eu fiquei lembrando que há algum tempo, isso eu era seminarista e eu ouvi uma piada, e essa piada sempre ficou na minha cabeça, e eu disse, no dia que eu for falar sobre ansiedade, não vai ocorrer comigo, mas ocorreu e eu vou dizer por quê. Quando eu era seminarista, eu ouvi uma história da seguinte forma: diz que um irmão foi pregar dar um estudo sobre ansiedade. Então ele falou o que era ansiedade, os sintomas, tudo de ansiedade. Quando chegou no final da palestra, alguém levantou a mão e disse assim: e como tratar a ansiedade? Ele disse: isso eu darei na próxima semana, no próximo estudo. Então, para quem é ansioso, né? Assim vocês. Pois bem, eu disse, nunca farei isso. Mas, como o assunto ansiedade é grande, não fui eu que fiz lá dessa história, viu? Então, eu dividi em 2 tempos. Então, falarei sobre ansiedade hoje, baseado no que Jesus Cristo disse, e falarei depois, baseado no que Paulo disse, não que um contradiz o outro, mas pelo contrário, se complementam, porque são 2 assuntos, 2 temas, 2 textos profundos, e eu não quero fazer aqui correndo, simplesmente para apresentar, mas é certo que eu não vou deixar para dar resposta só daqui a 8 dias, então não fique ansioso, pelo amor de Deus, porque não vai precisar, tá bom? Pois vamos lá. O primeiro dilema que nós trabalhamos foi o sentimento de solidão de Elias. Você que tem nos acompanhado, amém. Se não, você pode ir lá no nosso canal e acessar e assistir. O segundo dilema foi o sentimento de frustração de Asaf. Assistiu? Amém. Se não, volte lá e você pode acompanhar de novo. Hoje, o terceiro dilema é lidando com a ansiedade, com a preocupação. Pois bem, quando nós olhamos, existe hoje muitas demandas, e eu listei algumas coisas aqui, e pergunto para você, o que lhe deixa sobre preocupação, ansiedade no seu dia a dia? Essas coisas deixam você com essa ansiedade, com essa preocupação? Tem gente que pensar em dirigir é terrível, se treme. Outros pensar em dirigir um culto aqui se treme. Pregar, trabalho, família e muitas outras coisas. Daí, tem esse escritor que diz uma frase bem interessante: sou um homem velho, conheci muitos problemas, mas a maior parte deles nunca aconteceu. Mark Twain diz isso. E na verdade, ansiedade e preocupação nada mais é do que nos preocupar com problemas que nunca acontecerão.
Hoje eu estava assistindo justamente uma palestra falando sobre algo parecido e assistindo com minha esposa. A gente está acompanhando, e aí eu quero recomendar que vocês também acompanhem. A gente estava acompanhando e assistindo mensagens juntos. A Consciência Cristã é um evento interdenominacional que está acontecendo, e a gente hoje vibrava com tanta coisa boa que a gente assistia juntos. E engraçado que a pregadora lá dizia, em outras palavras, justamente isso: de que a preocupação dela durante anos foram preocupações com coisas que sequer existiram. E muitas das preocupações nossas, os dilemas que nós vivemos, partem de preocupações não existentes. E muitas vezes essas preocupações nós nos agarramos e vivenciamos como se elas existissem. Eclesiastes 11:10 diz o seguinte: afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Eu já falei para vocês que Eclesiastes é escrito por Salomão para jovens que estão perdendo tempo, e eu já prometi, nós faremos uma série só em Eclesiastes, mostrando essa visão. E Salomão dizendo para jovens, diz assim: jovem, não vive ansioso não, afaste a ansiedade, acabe com o sofrimento, porque a tua juventude é tão rápida, é tão passageira, que você está perdendo tempo com preocupações que sequer existem. E aí eu vejo jovens com 17 anos, 20 anos, se preocupando: mas quando eu for uma velha, eu vou ter rugas. Salomão diz assim: afaste de você essas preocupações, a juventude é tão rápida, não perca tempo com essas bobagens. Agora veja só, a ansiedade é um mal-estar ligado ao sentimento de medo, tensão e perigo, acompanhado de sensações físicas desagradáveis. Apresenta diversos níveis de intensidade, desde uma simples inquietação até crise de pânico. E aí eu olhando a Faculdade de Medicina da UFMG, tem um artigo, Por que estamos ansiosos? E lá diz o seguinte: a pandemia do coronavírus pode agravar estresse e levar ao quadro de transtorno de ansiedade. E lá diz que o Brasil já era o país mais ansioso do mundo, e que tende a aumentar entre 80%, de acordo com um estudo feito, um levantamento feito pela pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Então, com o agravamento da pandemia, as ansiedades, os transtornos tendem a aumentar 80%. Também, lá o professor Roberto Rezende Souza mostra que algumas coisas cooperam para isso. E uma das coisas, alguém fecha bem aqui a porta, por favor. Uma das coisas que me faz ansioso é o isolamento social. Eu não sei se vocês sabem, mas o isolamento social para nós seres humanos é, de certa forma, malicioso. Eu não sei se vocês já descobriram que nós, assim como os outros animais, quando ficam isolados, sofremos certo tipo de enfado, de estresse, de ansiedade. É só você colocar alguns animais, principalmente os animais que gostam de viverem juntos. E nós gostamos, amamos viver juntos. Também o medo, nós sabemos tantas notícias, e os falsos profetas estão aí distribuindo notícias e mais notícias. Toda hora é uma notícia terrível, e isso vai causar muita ansiedade. As incertezas, você se preocupa: o que vai ser com o meu comércio, o que vai ser com a educação do meu filho, o que vai ser com a minha saúde, e eu, será que eu já peguei, será que não? Mas também a empatia, você saber que hoje 200 e muito perderam a vida no meio de uma pandemia. A sua empatia, se colocar no lugar de alguém que perdeu um ente querido, de uma família que está sofrendo, faz com que você desenvolva ansiedades.
Então, estudos de faculdades reconhecidas no Brasil, de pessoas que estão na frente trabalhando em prol de respostas. Também a Fiocruz de Brasília tem alguns estudos sobre depressão, ansiedade e estresse, dizendo que aumentam durante a pandemia. O aumento brusco de rotinas que a pandemia causou na vida e no trabalho das pessoas trouxe impacto também para a saúde mental. É o que mostra um estudo realizado pela Universidade do Rio de Janeiro e publicado pela revista The Lancet. E aí, veja só, mais um importante instituto brasileiro mostrando que os casos de depressão aumentaram cerca de 90%, e o número de pessoas que relataram sintomas com crise de ansiedade e estresse agudo mais que dobrou entre os meses de março e abril deste ano. Isso foi do ano passado. Perceba que são causas reais que as pessoas estão sentindo, são problemas reais que as pessoas estão sentindo e nós não podemos ignorar. Pastor, o senhor está mostrando isso para quê? Para mostrar que a Bíblia é tão atual, que contempla essas necessidades tão modernas, que o que Jesus Cristo e os profetas e apóstolos do Senhor, homens do Senhor, inspirados por Deus, falaram, são tão úteis para nós, que a gente vai olhar escritos de hoje e dizer assim, mas isso Jesus Cristo já falou. Mas isso a Bíblia já vem falando há muito tempo. Agora vejamos só, Mateus 6, de 24 em diante, nós vamos ler um texto bem bonito de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia, ou então me acompanhe aqui, por favor. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhe digo, não se preocupe com as próprias vidas, quanto que há de comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto que há de vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observe as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pouca fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. A gente já pode até ir para casa, que já é suficiente. Mas vamos falar sobre ansiedade e preocupação. O termo grego usado em Mateus 6, 25 é meriminal, cuidadoso, ansioso. Significa estar indevidamente preocupado com coisas que não devem ser fruto de preocupação.
preocupações fora de ordem, ou seja, não houve um planejamento, ou sequer é esperado para aquele momento, e você já se antecipa. Ter ansiedade, está em ansiedade desnecessárias. Agora, no versículo 25 a 27, Jesus apresenta a inutilidade desta emoção. E a partir do versículo 28, nos apresenta que devemos confiar na graça diária de Deus para a provisão das necessidades e cura da inútil ansiedade. Pois bem, quando nós olhamos o texto, existe 6 vezes essa frase: não se preocupe. Não se preocupe. Daí é andar em constante ansiedade. Jesus Cristo está condenando ou nos ensinando a não andar nessa ansiedade generalizada, preocupar-se de forma excessiva. Não se preocupem, não se preocupem, mas também angustiar-se ou afligir-se na alma, deixar-se consumir por um pensamento. É o que Eclesiastes fala para os jovens. Você é tão jovem, você podendo aproveitar sua juventude com outras coisas, você está sendo ansioso. Salomão chega a dizer assim: deixa de ser bobo menino, deixa de ser boba menina. Tu és jovem, sabendo que a juventude passa tão rápido, tu está se preocupando com coisa que está tão distante. Agora, veja só, também nós descobrimos que refere-se a um tipo de preocupação que não tem o poder para mudar o passado. Jesus Cristo vai e diz: você não tem como mudar sequer um dia, acrescentar um dia. Afeta a qualidade de vida no presente, confunde a percepção do futuro e do que realmente tem valor. É disso que Jesus Cristo está falando. Agora, olha só, em outros momentos, Jesus Cristo também fala sobre a preocupação. Olha só: quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufoca, tornando-a infrutífera. Jesus Cristo falando sobre as sementes, que são as sementes do Evangelho, que são semeadas numa terra que é comparado ao nosso coração, um tipo de semente, cai entre os espinhos, e Jesus que diz assim: é aquela palavra que cai num coração, mas as preocupações dessa vida, as riquezas, o engano, vai sufocar e mata. Perceba, preocupação, ansiedades, gera isso aí, infrutífera. Mas também, olha só, em outro momento que é citada essa palavra: Marta, Marta, você está inquieta, preocupada com muitas coisas. Preocupações fora de ordem, desnecessárias. E Jesus Cristo está dizendo: não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Agora, no versículo 25, acompanhe comigo, diz o seguinte: portanto, eu lhes digo. Jesus Cristo agora faz uma conclusão. De acordo com tudo isso, eu lhe digo. Portanto o quê? Então a gente volta um pouquinho. Jesus Cristo já tinha falado sobre o reino, sobre o nosso coração, e esse texto você vai ler depois, Mateus 6, de 19 a 24, fala sobre o reino de Deus, onde está o teu coração deve ser no reino. Por isso ele conclui: não se pode servir a 2 senhores. O que cativa os teus olhos, os valores do reino, e quem orienta a sua vida. Perceba que Jesus Cristo é muito meticuloso no seu ensino. A partir desse ensino, que eu não vou voltar, não vou explicar, você pega e marque em casa, leia.
Jesus Cristo tira essa conclusão, já que os valores, aliás, que o reino é diferente, que os valores do reino são diferentes, e que os ensinos do reino são também diferentes, a conclusão é essa. Portanto, agora, olhe só, portanto, não se preocupe com a própria vida. Se lá fora, o que orienta, se os valores do reino é baseado no ter, na posse da prata, do ouro, de pedra preciosa e tudo mais, para nós não é essa a preocupação. Se as prioridades de fora do reino é só juntar posses, as nossas prioridades não é. Pode ser que a gente consiga, mas não é a nossa prioridade. A nossa prioridade é juntar posse lá, aonde deve estar o nosso coração. Agora, vejamos só, não se preocupe com a sua própria vida, quanto que há de comer. Agora, não se preocupe com a própria vida. Espera aí, Jesus. Quanto que há de comer ou beber. Perceba que Jesus Cristo é muito prático no seu ensino. Ele não está dizendo assim, olha, esqueça a sua vida, viva aí como um sem rumo. Não se preocupe com a sua vida, quanto que há de comer e com o que há de beber, nem com o seu corpo, quanto que há de vestir. Mas você ainda pode ter um argumento, porque são duas fontes legítimas de preocupação: com a própria vida, comer e beber, e com o próprio corpo, vestir-se. Irmãos, nós não batalhamos a vida toda por isso. Por que Jesus Cristo disse que não é para nós nos preocuparmos? Por que Jesus Cristo disse que não é para andarmos ansiosos? Mas essas são justamente as nossas primeiras preocupações. Você está preocupado amanhã em comer, se tem comida está preocupado em preparar, se tem roupa está preocupado que tem que lavar, ou tem que comprar uma outra. São duas fontes legítimas de preocupação, mas que fora de ordem gera ansiedade e é reprovada por Jesus Cristo. Agora, olhe só, não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Jesus Cristo diz, não se preocupe com a própria vida com relação à comida, porque a sua preocupação não é de fato com a vida, é com a comida. E o corpo é mais importante do que a roupa, por isso você não deve se preocupar mais com roupa do que com o próprio corpo. Isso aqui eu poderia entrar em outros aspectos, mas eu não vou, porque eu não quero me delongar demais. Esse meu cronômetro aqui é rápido. Agora, veja só, sobre comida e bebida, olha só o que Jesus Cristo vai dizer, e eu quero que você perceba essa organização que Jesus Cristo vai fazer. Não se preocupe em cima, e agora ele vai falar a razão de não preocupação. Observa as aves do céu, elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiro, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Sobre comida, bebida, sobre vida, comida e bebida, Jesus Cristo agora vai falar nessas 6 linhas algo muito importante. Não se preocupe porque é inútil. E aqueles que não se preocupam vivem muito bem. E aí eu fico lembrando de Charles Spurgeon, que diz o seguinte: vocês sabem, irmãos, que para as aves do céu parece-lhes melhor serem cuidadas por Deus do que serem pássaros cuidados por homens. E ele cita que uma certa vez uma menininha ia passando num bosque e viu um pássaro lá pousado numa galha. E aquela criança dizia assim: olha mamãe, aquele pássaro, mas não tem nenhuma gaiolinha para ele.
No nosso entender, parece que é melhor um pássaro ser cuidado pelos homens do que ser cuidado por Deus. Mas não é verdade. Veja, o nosso cuidado é tão inútil que não serve para cuidar nem mesmo de um pássaro. E assim, a sua preocupação é tão inútil que você pega um pássaro que é cuidado por Deus, e se eu chegar na sua casa, irmão, tiver um pássaro preso, você sabe que eu vou soltar, ou então você me solte que eu venho embora. Viu? Já teve muita casa aqui que eu já fiz isso. Então, e você acha que você é superior ao que Jesus Cristo diz, que você pode cuidar melhor de um pássaro do que Deus. E você acha que um pássaro sem uma gaiola é pior do que um pássaro solto? Ele não vai ter comida, ele não vai ter alimento, água. Só que isso também nós aplicamos a nós mesmos. Nós preferimos a gaiola da confiança carnal e essa caixa com semente e água que sempre estamos nos esforçando para encher, do que a gloriosa liberdade de uma vida de humildade e dependência de Deus. Nós queremos ter certeza que estamos nessa gaiolinha da providência carnal, que tem lá comidinha todo dia, água, do que eu confiar de que Deus há de sustentar. Quantos de vocês nunca tiveram a carteira assinada, nunca passaram num concurso e Deus alimentou todo dia? Não, mas eu preciso. Teve um dia desse que eu conversava com alguém, e essa pessoa reclamando da vida, porque era uma miserável, nunca tinha passado num concurso, que ela podia ter feito isso e aquilo, estaria muito bem. Para aí, olhe para a sua vida. Você foi sustentada até de forma muito melhor do que outros que tiveram que batalhar aí, batendo panela, atravessando faixa na frente de caminhão. Precisamos aprender a confiar na gloriosa liberdade que Deus nos dá, e de forma humilde crer e depender da providência de Deus. É isso que os pássaros fazem. Agora, sobre vestimenta, versículo 28 e 29, veja como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Sobre comida e roupa, Jesus Cristo disse: vou mostrar alguém que se vestia muito bem. E aí você pega, agora vai lá fazer uma pesquisa sobre Salomão, e você olhar o Salomão dizendo o tanto de roupa que ele tinha, o tanto de coisa que ele conseguiu usar, das melhores, do ouro melhor, da prata melhor. E o Senhor diz assim: eu olho para os lírios do campo, estão tudo bem vestidinho. Perceba, olha o que acontece. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Agora, versículo 31, Jesus Cristo fala o quê? Não se preocupe. Não se preocupe, vou dar razão. Agora, vamos encerrar esse assunto? Não se preocupe. Alguém poderia, talvez você: Senhor, por que eu não devo me preocupar? Aí ele diria assim: portanto não se preocupe dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Por que, Senhor? Jesus que diz assim, diria para você: porque são os pagãos que se preocupam com essas coisas, e vocês são do reino. Então vocês devem buscar o reino primeiro, e essas coisas serão acrescentadas.
Mas antes de você se confundir aí e dizer assim: então eu estou certo, amanhã eu tenho que acordar 10 horas, eu não vou lavar o papeiro, não vou passar café, eu não vou fazer almoço, porque não é para eu me preocupar. Peraí, isso aí é você. Vamos ver o que Jesus Cristo queria dizer. O que Jesus Cristo não estava dizendo: seus discípulos não precisam se preocupar em trabalhar para ter seu sustento. Jesus Cristo não está dizendo isso. Jesus Cristo está dizendo para que você não tenha essa preocupação generalizada, principalmente com amanhã, que não depende de você e que a sua preocupação não vai mudar em nada. Seus discípulos não precisam preocupar-se em administrar os recursos e planejar o futuro. Jesus Cristo não está dizendo isso. Olha, não planeje. Eu já vi gente dizer assim: esse negócio de planejar, o pastor fala sobre esse negócio de planejar, isso não é bíblico, nós vivemos pela fé. Sim, pela fé. Mas uma das melhores formas de evitar a ansiedade é a boa administração dos recursos, tempo e dinheiro. Os únicos recursos que nós temos aqui para administrar é tempo e o nosso dinheiro. Se nós não administramos bem, nós vamos viver em ansiedade. Vocês já perceberam que pessoas que administram bem o seu dinheiro não são ansiosas? Elas se planejam, elas sabem até onde vai, até onde pode. A minha avó diz que só devemos botar o chapéu até onde o braço alcança. Não vivem ansiosas. Elas sabem administrar bem os seus recursos. E Jesus Cristo fala sobre isso. Vocês podem estudar. Jesus Cristo fala por várias vezes sobre um planejamento e até exemplifica qual é um rei que, indo para uma batalha, não calcula com quantos soldados vai vencer aquele soldado inimigo, ou quem vai construir uma torre, que não calcula. E o ensino lá é bem bonito. Chega em casa, vai estudar sobre o que Jesus Cristo diz sobre planejamento. Então, sabendo o que Jesus Cristo não estava dizendo e sabendo o que ele quis dizer, nós vamos prosseguir. Olha só, observe a formiga preguiçoso, Provérbios 6, de 6 a 8. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão, e na época da colheita junta o seu alimento. Perceba que, diferente de se preocupar, é o que? Planejamento. Durante o verão, ela armazena toda a sua provisão. Para quê? Está ansioso? Não, eu me preparo. Agora, muitos de vocês vivem a vida do pica-pau, porque se preocupar com o dia de amanhã, se ele acaba depois de amanhã. Não, essa aí não é a doutrina de Cristo, não. Jesus diz assim: se preocupe, cuide do hoje, porque o de amanhã eu cuidarei. Trabalhe hoje confiando em mim, e as provisões você terá. Agora, essa vida de pica-pau aí, não dá não. Pois bem, seguindo aqui. Pessoas desorganizadas geram vidas desorganizadas. Vidas desorganizadas geram preocupação e ansiedade. Eu sou tão ansioso. Claro, tu não tem horário nem para dormir. Tu não tem horário para comer. Sabe, uma coisa horrível. E aí, eu não tenho problema se você zangar comigo, não. Tem gente que vai comer. O cara não trabalha. E para ele comer, ele tem que ir para a porta da rua. Para com isso. Você não tem um tempo para comer no seu sossego. Estou falando daqueles que tem que trabalhar, está trabalhando no meio da rua, e às vezes com um bandequinho, tem que comer. Não, irmão. Estou falando daqueles que às vezes está em casa, mas ele não pode perder o tempo da rua, e aí ele tem que estar com um prato de comida. Que vida desorganizada. Agora, olha só, pessoas desorganizadas vai fazer o efeito cascata. Vida desorganizadas, preocupações e ansiedades. Isso não vai cair no colo de graça. Voltando aqui, porque Jesus Cristo diz:
pois os pagãos é que correm atrás destas coisas. Por que eu não devo me preocupar? Porque os pagãos não só se preocupam, como elas correm atrás, elas vivem em prol disso, elas dão a vida por causa disso, elas fazem o máximo por causa disso, elas só pensam no que há de comer, no que há de beber e no que há de vestir. É tanto que nos dias de Noé, diz que comia-se, bebia-se e dava-se em casamento. Assim também será no dia da vinda do Filho do Homem. As preocupações únicas e verdadeiras daqueles é simplesmente comida e simplesmente diversão do corpo. Jesus que diz assim: você não deve se preocupar, meu filho, porque você não é um pagão. E aí você já sabe esse conceito ruim, porque às vezes eu quero explicar esse conceito. Vá lá para a Bíblia e pesquisa o que é esse pagão aqui. Mas, olha, o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. Olha outra razão. Você não precisa se preocupar. Porque se você está preocupado em comida, o seu pai já sabe. Isso seria o argumento para destronar tudo. Se você voltar um pouquinho, você vai ver Jesus Cristo ensinando a orar, ensinando os seus discípulos: pão nosso de cada dia. Eu não sei se você já participou, eu já participei muito de eventos políticos. E às vezes você leva uma demanda para alguém que tem uma certa posição e a pessoa diz: não, isso aqui não é preocupação minha não. Tu fala com o secretário tal, agora tu vai lá no subsecretário, tu fala não sei com quem, que ele vai falar não sei com mais quem, que vai resolver isso para ti. Acho que vocês já passaram por isso. Mas o nosso Pai Celestial se preocupa com as coisas mínimas da sua vida. As coisas mais corriqueiras faz parte da sua agenda. O seu pão. Quando vocês orarem, não se esqueça de pedir: pão nosso de cada dia. Você não tem a dimensão do que é isso. Porque muitos de vocês nem sequer vivenciaram essa ideia de que antigamente tinha uma despensa, o pai tinha a chave, a irmã Diana talvez vivenciou isso, o pai tinha a chave, às vezes até pendurava lá, mas ninguém ousasse abrir aquela despensa e pegar alguma coisa. E o que quando a gente estava com fome, principalmente eu morando no interior, tinha farinha e banana, e a gente estava com fome, então a gente ia onde o pai e pedia. Ele abria a despensa ou dava para o irmão mais velho, abria a despensa e pegava a farinha, às vezes pegava banana que estava lá pendurada. Vocês vivenciaram isso? A turma de hoje nem lembra disso, porque chega lá, abre a geladeira, pega o que quer, joga fora, bagunça, chuta e esquece de Deus. Mas a ideia é essa. E quando diz assim, entra no teu quarto, a palavra lá não é quarto. A palavra é lá, entra na tua despensa e ore. Quando você pensar, o que eu vou comer amanhã, entre na tua despensa e ore: Pai, me dê o pão. Qual é o pão? O meu pão de cada dia. Eu estou preocupado com o de hoje. Olha só, a oração de Jesus Cristo nos exime de nos preocupar com o pão de amanhã, mas com o pão de hoje. E não é nem se preocupar, é simplesmente pedir. O Pai Celestial sabe que vocês precisam destas coisas. A oração do Pai Nosso já está inclusa as coisas que você nem considera ou considerava importante. O pão de cada dia. Agora, ele continua dizendo:
Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. O que são essas coisas? Comida, bebida e roupa. Perceba que Jesus Cristo, primeiro ele dá uma ordem: busquem. Não é uma opção, é uma ordem. Busquem o quê? Em primeiro lugar, o que é isso? Uma prioridade. A outra coisa, serão acrescentadas promessas. Agora você pega a oração do Pai Nosso. Ei, já deu hora aqui que só 40 minutos, disse que era só 40 minutos, faltando 15 segundos, não vou. Quando você pega a oração do Pai Nosso, o lado humano: teu nome, teu reino, o lado divino: teu nome, teu reino, tua vontade. O reino de Deus não é o meu nome, que deve ter primazia, não é a minha vontade, não é o meu reino. O lado humano: pão nosso, perdão nosso, proteção nossa. Essas coisas serão acrescentadas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, onde o nome dele é glorificado, onde o nome dele é exaltado, onde a vontade dele é feita, tanto no céu como na terra. E essas coisas serão acrescentadas: o que? O pão nosso, o perdão nosso. Irmãos, quem não precisa do perdão de Deus e a proteção nossa? Nós estamos desprovidos de tudo. Agora mesmo, se Deus não nos proteger, se os anjos do Senhor não proteger o povo dele, nós estamos à mercê. O Senhor está dizendo assim, ó: cuide do reino e eu cuido de você. Cuide da sua, cuide do meu povo e eu cuido da sua família. Será que você entende o que Jesus Cristo está dizendo, para que você substitua preocupações erradas por grandes preocupações? Você quer uma preocupação verdadeira, ao invés de se preocupar se seu filho, a sua filha vai cursar medicina na Unicamp? Se preocupe se ele é um cidadão do céu. Ore por ele, evangelize ele. Sabe, essa meninada de hoje tem inteligência suficiente, e não tenha dúvida, para passar em qualquer faculdade dessa aí. Deus capacitou com inteligência suficiente. Às vezes o que tem muita preguiça, falta de disposição, mas Deus capacitou. Deus capacitou com ele para aquilo que ele chamou, para aquilo que ele quer que ele faça. Agora, tenha preocupações verdadeiras. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, teu nome, teu reino, a tua vontade. O imperativo deve ser, em primeiro lugar, uma prioridade. A promessa é: essas coisas lhe serão acrescentadas: comida, bebida e vestido. É isso que Jesus está lhe ensinando. Aos seus amados o Senhor dá enquanto dorme. Davi diria para você: eu fui moço, hoje eu sou velho, mas nunca vi um justo desamparado nem a sua descendência mendigar pão. Pode partir. O Senhor vai lhe recolher qualquer hora para a sua mansão celeste. Mas pode ir certo que nenhum descendente seu mendigará o pão. Promessa. Creia e viva sem preocupação, sem ansiedade.
Buscar o reino de Deus e a sua justiça envolve, segundo Stott, envolve o seguinte: é desejar como coisa de primordial importância a propagação do reino de Jesus Cristo. Tal desejo começará em nós mesmos, até que cada setor da nossa vida, lar, casamento e família, moralidade pessoal, vida profissional e ética comercial, saldo bancário, estilo de vida, cidadania, seja submetido prazerosamente e francamente a Cristo. Isso é buscar o reino de Deus. É quando todas essas coisas são subjugadas e colocadas debaixo do senhorio de Cristo. Todas as coisas devem estar debaixo do senhorio de Cristo. A minha família, o meu casamento, os meus negócios, a minha conta bancária, todas as coisas. Eu devo ter prazer em Cristo nessas coisas. Paulo diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo submetido ao senhorio de Cristo. Buscar o reino de Deus envolve fazer conhecido e compreendido as obras de Cristo. Eu já disse que eu não tenho algumas preocupações que alguns têm. Até hoje eu nunca falei do meu time de futebol para o Joel. Não é preocupação minha. E se ele torcer para o Corinthians? Eu estou lá me importando. Não, e se ele torcer para o Flamengo e tu torce para o São? Eu estou lá me importando. Eu dou uns cascudos nele enquanto eu mandar aqui. Mas, rapaz. Agora, eu sou preocupado do Joel parecer com Cristo. E ele tem que aprender de Cristo olhando para mim. Ele tem que aprender a respeitar olhando para mim. Por isso, todas as vezes que eu me comporto como Joel, eu me envergonho perante, primeiramente, do Joel. A minha preocupação como chefe de família não é fazer com que minha família conheça lá onde Cristo andou, mas eu quero que as pessoas vejam Cristo andando por onde eu ando. Envolve viver na história a partir dos valores do reino eterno. É isso que eu quero ensinar para os meus filhos. E tenho conversado em pé de mesa com eles. Eu não quero que eles sofram vivendo fora do reino como eu vivi muito tempo. Envolve promover na sociedade as marcas do reino de Deus. Eu quero que por onde eu ande, eu deixe as marcas do reino. Quando eu não faço isso, eu me envergonho, eu choro, eu lamento. Lamento demais quando alguém me chama e eu diz: será que eu errei? Será que alguma coisa está errado? Porque os valores que eu devo promover nessa sociedade é do reino. Eu devo buscar o reino primeiro, depois a minha reputação. Pouco estou preocupado com a minha reputação mesmo. Estou preocupado com os valores do reino. Se alguém me chamar de quadrado ou inadequado por causa dos valores do reino, não estou preocupado. Agora, se me chamar de atual e desconectado com os valores do reino, aí eu vou ter um problema grande. Eu lembro que teve uma jovem que hoje não está na igreja e disse assim: pastor, você é tão quadrado. Foi um elogio para mim. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Que palavra boa essa de Jesus Cristo. O amanhã é meu, é o que ele está dizendo.
Ah, Senhor, estou preocupado, como é que eu vou permanecer no Evangelho? As tentações são grandes. O amanhã é meu, se preocupa com o hoje. Viva um dia de cada vez. Ah, Senhor, eu não sei, os meus negócios vão falhar. Não se preocupa com o amanhã. Faça o certo hoje. Planeja, corte, aumente a receita, corte gasto. Mas não vive ansioso com essa ansiedade generalizada. Se preocupe em fazer o certo hoje. Basta cada dia o seu próprio mal. Para refletir e praticar em seus projetos, o reino de Deus tem sido o seu maior desejo e anseio. É evidenciado nos seus projetos? Quando você planeja aí de fazer grandes coisas, o reino de Deus está envolvido? Você ganha, constrói, amplia. E o reino está avançando? As pessoas estão conhecendo de Cristo por meio dos seus projetos? Em suas atitudes, a justiça do reino de Deus tem sido feito presente e influenciado o seu meio? Suas atitudes mostram a justiça do reino? Ah, pastor, não sei nem o que é a justiça do reino. Volte lá no Sermão do Monte, passa a noite toda no Sermão do Monte e olhe lá. No reino aliás, o que foi dito antes: ame o seu amigo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, vos digo: ame os seus inimigos e ore por eles. Olha, foi dito isso. Agora, olhe lá. Quais são as atitudes do reino? Você deve perdoar, você deve fazer assim. Ah, mas ele pecou 70 vezes 7, amigo. Só para começar aí para ti. Leia o Sermão do Monte e veja a justiça do reino. Em seu coração, a confiança no Pai Celeste tem sido sua fonte de segurança e paz? Ou você está dizendo assim: olha, esse ano todo mundo está preocupado, mas eu não me preocupo. Eu tenho um salário bom, eu consegui uma estabilidade financeira. É essa a sua segurança? Não, a nossa confiança é porque o Pai Celeste sabe as necessidades que eu tenho durante todo o ano. A minha confiança não é porque eu tenho um salário que todo mês está na conta. Não, porque muitos de vocês sequer têm salário. Mas a confiança é porque as suas necessidades o Senhor sabe. E Ele é nosso Pai. E todas as vezes que nós batemos na porta, Ele sempre abre. E quando abre, nos dá coisas boas. E concluindo, eu estou lembrando de uma história de uma criança que, vindo andando pela rua, correndo com um grande embrulho nos braços, e corre, e quando chega perto de um monte de gente que ali está: menino, o que tu tem nos braços? Isso é um presente, mas você está tão alegre, o que você ganhou? Ele disse: eu não sei. Mas como você pode se alegrar sem sequer saber o que tem no embrulho? E ele dizia: eu sei que é algo bom, porque foi meu pai que me deu, e ele sempre me dá coisas boas. O nosso coração tem uma confiança que reside no fato de que o nosso Pai Celeste sabe o que nós queremos, aliás, o que precisamos. Quantas vezes, morando no interior, pedia para abrir a despensa, e eu queria comer manga, mas não podia porque estava com febre. Quem comia manga com febre naquele tempo morria. Era uma maldade, aquilo cheirava. Não pode. Eles sabiam o que estavam fazendo, mas é o nosso Pai Celestial que está fazendo essas coisas por nós. Ele sabe o que você precisa. Vamos cantar mais uma